Meu nome é Débora Pedrosa e hoje vamos falar por que será que você tem tanto desejo por doces. Mas antes, eu queria contar uma história para vocês muito interessante. Quando eu trabalhei um tempo numa empresa, eu tinha uma chefe. E essa chefe era muito saudável, era uma pessoa que se cuidava muito, fazia exercício físico, comia bem. E a gente, para incentivar uma a outra ali a comer bem, a gente queria um desafio uma para outra, né? O nosso desafio era o seguinte: na empresa a gente tinha sobremesa, né? Tinha direito ao almoço e de sobremesa tinha opção de fruta e de doces. Esses doces tinham maior variedade de doces. Por exemplo, tinha bolo, sorvete, lolita. Não sei se vocês conhecem um doce chamado lolita. Às vezes era brigadeiro, às vezes era sorvete. E tinha uma variedade muito grande de doces. Gelatina. E dessa gelatina tinha aquela variação de gelatina, que é gelatina com creme de leite. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem? Quem conseguisse passar aquele período de tempo sem comer os doces, né? Sempre ter a opção das frutas, ganhava pontuação. Então, num período de dias, a gente fez isso, né? Esse desafio uma com a outra. Então, eu perdi o desafio porque eu tinha pego o doce de gelatina com creme de leite, que eu adorava. Então, eu acabei perdendo o desafio para ela por causa desse doce. Então, ela chegou para mim e disse: Débora, como assim? Você perdeu o desafio por causa desse doce? Não vale a pena, não vale a pena, esse doce não vale a pena, né? Aí, eu fiquei refletindo naquilo que ela falou para mim, né? Poxa, será? Não valeu a pena, né? Não valeu a pena eu perder o desafio, né? Perder um pouco mais da minha saúde por causa de uma gelatina com creme de leite, né? Que é uma delícia. E eu fiquei refletindo nessa frase dela e até hoje, sabe? Eu não esqueço. E eu penso assim, poxa, não era um doce fino, não era algo muito caro ou algo que não tinha muito acesso, sabe? Eu poderia fazer em casa quando eu quisesse, né? Era algo barato, vamos dizer. E os ingredientes, inclusive, eram ingredientes de baixa qualidade, óbvio, né? A empresa não ia fazer em grande quantidade uma sobremesa com ingredientes caros, né? Coisa que a gente vê só em confeitaria, que substitui muito bem esse açúcar, né? O açúcar por outros adoçantes, né? Naturais, e que trazem o sabor adocicado. Então, depois disso, eu comecei a refletir de fazer minhas escolhas muito mais saudáveis. E se eu tenho a chance de comer aquele alimento muito frequentemente, geralmente eu opto por não comer, tá? Mas se é uma coisa assim, muito fina, muito chique, uma torta fina, algo que eu tenho muita raridade de comer, aí eu pego um pedaço, tá? E eu fico pensando assim, né? Eu queria perguntar a vocês, já para começar a mudar essa mentalidade, qual o tipo de doce que vocês consomem que vocês acham dispensável, né? O que é dispensável como doce para vocês? Que vocês poderiam dizer, não, não preciso comer isso. Bem, o açúcar, gente, é um carboidrato. Um carboidrato. O que é carboidrato? É uma substância que contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Essas três moléculas. E que serve para quê? Para que serve o açúcar? O açúcar serve apenas para adoçar, tá? Não tem vitamina, não tem mineral, não tem nada que vá nos nutrir, né? Olhando do ponto de vista nutricional, o açúcar ele não nos nutre, ele faz o contrário. Os açúcares simples, que é a glicose, frutose e galactose, tá bom? Essas substâncias simples, elas se juntam com outras para formar os açúcares, os disacarídeos, né, que são os açúcares, que tem as combinações entre eles, tá? Então, a combinação, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui para ficar de um jeito mais didático. Então, veja só, a sacarose, né? A combinação de glicose mais frutose vai dar a sacarose, que é justamente o açúcar de mesa que a gente vê, né? O açúcar que a gente usa em casa para adoçar o café, aquele açúcar branco. A maltose é a glicose mais glicose. E a lactose, que é o açúcar do leite, muita gente pensa que não tem açúcar no leite, mas se você separar o leite, a maior proporção dele vai ser açúcar, tá? E outra proporção vai ser de proteína. Então, a combinação de glicose mais galactose forma a lactose, que é o açúcar
do leite. Por isso que as pessoas fazem essas combinações, tá? Os engenheiros de alimentos fazem as combinações para cada vez criar novos açúcares, novos, diferentes sabores, tá? E isso vai se criando cada vez mais. Existem sempre novos nomes de açúcar, novos açúcares aí entrando nos alimentos industrializados para nos enrolar, vamos dizer assim, para que a gente não saiba, tá? Então aqui, dá o print, tá, gente, dessa página. Tem até um post meu, mas é muito antigo. Se você quiser, dá um print nessa página, você dá o print. E para salvar esse nome, porque você tem que ler os rótulos, tá? Então, leia os rótulos. Se vê algum desses nomes, é porque tem açúcar, tá? Açúcar escondido, tá? Muitos alimentos salgados tem esses tipos, alimentos industrializados, molhos de salada, molho de tomate, tá bom? Iogurtes, barra de cereal. Então, muitos desses alimentos industrializados contêm esses açúcares. Não, xarope de milho é muito comum, tá bom? O xarope de guaraná, maltose, dextrose, frutose, maltodextrina, açúcar invertido orgânico. Então eles usam palavras diferentes para a gente achar que não é açúcar, mas é tudo açúcar, tá? A sacarose, o néctar agave e melado melaço, que é diferente do mel, tá? O mel é muito indicado para quem quer substituir, porque ele tem muitos nutrientes. Então fiquem atentos a estes nomes, tá certo, pessoal? Porque o açúcar é tão encantador, como é que a gente consegue se livrar desse vício, né? Nós temos, né, na nossa língua, nós temos receptores, tá? Esses receptores são um pouco diferentes, né, de acordo com o sabor, mas o sabor doce, ele fica geralmente na ponta da língua, né? Então, esses receptores que temos na língua, que se conectam com o nosso cérebro, deixa eu mostrar outra imagem para vocês. Então, esses receptores, olha, ele vai levar essa informação de que chegou açúcar, né? Que o corpo vai receber açúcar, vai precisar metabolizar açúcar. Então, o cérebro, ele automaticamente libera dopamina, que é o hormônio, um dos hormônios do prazer, tá? Então, esse sinal é enviado para o cérebro e ativa o nosso sistema de recompensa. Então, a gente se sente bem, a gente se sente como se fosse uma recompensa mesmo. Eita, ganhei algo. O cérebro entende como isso. Então, o cérebro vai ativar o botãozinho, vamos dizer assim, de dizer quero mais, tá? Como aquilo foi um sentimento bom, como foi um sentimento de recompensa, de prazer, né? Que foi que o cérebro disse? Come mais. Eu quero uma recompensa. E isso não é só apenas com doce não, tá, gente? Tem outras atividades que geram esses sentimentos, tá? Às vezes a gente tá com pessoas que a gente se sente bem, fazer exercício físico, até comidas saudáveis também geram isso. Mas qual o problema do açúcar? O açúcar gera um ciclo vicioso de mais e mais e mais. Observe que se você é uma pessoa que tem muito desejos por doces, você quer cada vez mais doce. Então, quando você toma um café com menos açúcar, ou um suco um pouco mais aguado, ou uma sobremesa com menos açúcar, você já não gosta. Você faz, tá com pouco açúcar, eu quero mais açúcar aqui. Então, cada vez, seu paladar vai ficando mais exigente por mais açúcar. Mais açúcar, mais açúcar. Então, chega num limite que você tem que comer coisas muito doces, né? Porque o seu sistema de recompensa já está querendo mais açúcar. Aquele dali não é suficiente. Entenderam? Então, cria esse ciclo vicioso, o efeito dominó, né? De mais açúcar, mais dopamina, mais açúcar. Então, seu nível de açúcar vai ficando cada vez maior, de sabor, né? Você quer mais açúcar, quer algo mais doce, tá? Então, é natural, tá? Seu cérebro vai entender como bom. Seu cérebro, ele quer recompensa. Você quer o que é mais fácil, tá? É tanto quando se fala em tirar açúcar do café, muita gente faz, epa, não tira o açúcar do meu café, eu não aguento açúcar sem café. Porque para você já está perdendo a recompensa. Café tem que ter muito açúcar, olha aí. Olha aí, para muita gente é isso mesmo. Mas você não tá sentindo o gosto do café, gente. Você tá sentindo o gosto do quê? Do açúcar, tá? Então você termina perdendo o sabor que o café tem pro açúcar. Você vai adicionando cada vez mais açúcar, cada vez mais colheres de açúcar. Então,
E como é que isso vai terminar? Né? No passar dos anos, como é que você vai terminar? Né? Como é que vai terminar a sua vida, quantidade de colheres de açúcar? Então, esse ciclo precisa acabar. Precisa terminar esse ciclo vicioso, tá? Você precisa quebrar esse ciclo vicioso para restaurar a sua saúde, porque o açúcar está esgotando seus minerais. E amanhã eu vou falar sobre isso. Por isso, gente, que é tão difícil comer um só. Comer só um pedaço de bolo, comer só um biscoito, comer só uma bolachinha, um cookie, comer só pouco sorvete, tá? Então, você fica nesse vício mesmo. Fica até uma competição meio injusta com alimentos doces naturais. Né? Você pega um bolo super doce ou sorvete e pega uma fruta, né? A concentração ali de açúcar nos dois, né? Que no caso da fruta é a frutose e dos outros alimentos são outros tipos de açúcar, fica uma competição desigual, porque o alimento industrializado tem muito mais açúcar. Então a fruta sempre fica como, não presta, não mata a vontade, não é suficiente, é muito aguado, né? Eu sei disso. Mas a questão, gente, é adequar esse paladar. E é isso que eu vou te ensinar no desafio. A adequar o paladar para que você não seja dependente do açúcar, tá? Para que você aprenda a apreciar o doce natural das frutas, dos alimentos da natureza, dos alimentos que Deus fez, né? E fica injusto isso. Se você comer um pedaço de bolo e depois for comer uma fruta, você vai achar a fruta aguada, porque seu paladar já está adaptado a um açúcar muito maior, a uma quantidade de açúcar muito maior do que contém na fruta. Entenderam? Então, é muito comum, gente, a gente ter desejos por doces, né? Por causa de deficiências nutricionais. Nosso corpo está dizendo, não tem nutriente suficiente. Vamos buscar onde dá prazer e onde a gente pode obter algum nutriente. Então, aumenta esse desejo por comida, né? E você sempre recorre a alimentos mais calóricos, com mais açúcar, né? Você nunca vai recorrer é raro, né? Só se alguém tiver muito adaptado a recorrer a um alimento mais natural, tá? Então, geralmente é deficiência nutricional, é um sinal de deficiência nutricional, tá? Principalmente cromo, que é um dos minerais que faz essa regulação do desejo por doces, tá? O cromo que faz isso. Outra coisa é a desbiose intestinal. Você tem algum desequilíbrio intestinal, você vai ter muito mais propensão a ter desejos por doces. Tá, minha gente? Por exemplo, quem tem candidíase tem muito mais desejos por doces, porque a cândida se alimenta de açúcar. Então, vai criar em você um desejo praticamente incontrolável. Então, enquanto você não tratar essa desbiose, enquanto você não tratar essa cândida, você vai continuar tendo esse desejo desenfreado por doces, porque a cândida vive disso, entenderam? Então, é muito importante vocês saberem disso, tá? E por isso que o desafio também é importante para essas pessoas, né? É importante para quem? Para quem tem uma desbiose, quem tem muito desejo por doces já é o sinal. Se tem uma candidíase, vai te ajudar também a diminuir esse desejo por doces, né? E a diminuir a ação dessa candidíase no teu apetite, na tua vontade por doce e açúcar, tá bom? Mas, Débora, pelo que substituir, né? Então, vamos lá. Bem, tem opções saudáveis, tá, minha gente? Mas eu preciso que vocês prestem atenção aqui. Presta atenção aqui nessas opções saudáveis, tá bom? Primeiro, gente, não substituam por aspartame ou sucralose, porque são adoçantes artificiais. Artificiais, gente, não substituam, tá? Por quê? Porque eles vão piorar o seu caso. Não é natural, não são naturais. Para você ter uma noção, a sucralose já foi descoberta durante estudos para inseticida. Então, a princípio, ela é uma substância química para participar de um produto inseticida. Então, não é para a gente consumir, tá? O corpo não vai reconhecer como um alimento, vai reconhecer como uma substância química danosa. Então, aqui vende muito um que é chamado Splenda, eu não sei como é no Brasil, mas dizendo lá sucralose, tá? É um dos mais vendidos aqui. E é uma enganação, né? Só faz piorar a saúde das pessoas. E o resultado, muitas vezes, é câncer ou outras doenças.
Então preste muita atenção. Aspartame de jeito nenhum, sucralose de jeito nenhum. Dá um print na tela para não esquecer, tá? Quais são os indicados? O mel, que eu não coloquei aí. O stevia, tá? Esses são os tops, tá? Até agora não tem nada contra a stevia, então a stevia é indicado para todas as pessoas. A questão é que ela deixa um saborzinho no final. Não sei se vocês concordam. Eu evito tomar porque eu não gosto muito, então eu prefiro nem adicionar café. Gente, já faz anos que eu nem coloco açúcar em nada, tá? Em nada que eu tomo. Quando eu faço bolo em casa, eu não adiciono mais açúcar. Já compro aquele bolo de caixa para as meninas num evento. Não é uma coisa sempre que eu faço, é de vez em quando que eu faço. Então, eu não adiciono açúcar, né? Eu passei, quando chegamos aqui, para vocês terem uma ideia, quando chegamos aqui no Canadá, rapidinho, vou voltar aqui, depois eu volto. Então, quando chegamos aqui no Canadá, para você ver que não tem esse costume desde o Brasil, tá? Quando chegamos aqui, eu comprei um quilo de açúcar mascavo. Gente, ficou duro no armário. Eu usei pouquíssimas vezes, pouquíssimas. Depois de um ano, tava quase cheio. Um ano, 1 quilo de açúcar não foi usado. Gente, então, pra mim, eu sei que em outros alimentos existem, tá, gente? Mas é só um exemplo de como é que eu faço aqui, tá? Então, açúcar adicionado em leite a gente não coloca, tá? As meninas colocam outras coisas, eu sei que elas gostam. Então, a gente tenta diminuir, a gente tenta dar uma moderada nisso, tá? Pra elas não crescerem com tanto desejo por açúcar. Agora vamos voltar. Voltar aqui. Então, outra coisa. Um dia desses, eu comprei um stevia. Eu já tinha comprado há um tempo atrás e não tinha visto isso. Peguei e não olhei os ingredientes. Pois é, dentro dos ingredientes tinha maltodextrina e dextrose. E por último, que era o stevia. Gente, então 25% ou menos do adoçante era realmente stevia. Gente, eu joguei fora, que eu não ia comer aquilo. Já estava no armário há tempos, há anos. Eu não ia comer, então eu joguei fora. Disse, não vou consumir isso de jeito nenhum, isso não é pra mim, né? Eu prefiro tomar aguado, tomar natural, leite natural, né? Eu geralmente tomo leite de amêndoas. Mas é isso. Então, veja, o xilitol, eritritol e maltitol, tudo que é ol, são polióis, tá? São diferentes tipos de açúcares naturais. Mas preste atenção, esses polióis não são indicados para pessoas que têm alguma doença intestinal. Então, se você já tem algum desequilíbrio intestinal, uma desbiose, tem Crohn's, tem síndrome do intestino irritável, celíaco, né, que pessoas que são intolerantes a glúten, então não tomem esse tipo de adoçante, escolha o stevia, porque esses causam desequilíbrio na microbiota, tá? Então não é indicado para quem sofre de doenças intestinais. Então prestem muita atenção, tá, minha gente? Porque muitas vezes a pessoa pensa que vai ser bom e termina piorando o seu caso de saúde. Por isso que é tão bom uma orientação nutricional. Quantas colheres de açúcar você coloca no café? Toda vez que você for tomar café, você conta aí, tá? Tô colocando 2, 3, né? 3 colheres de chá. Então, presta atenção quantas colheres de chá você está colocando no suco, no chá, no café, tá bom? E quantas vezes por dia você faz isso? E outra coisa, quantos doces você come por dia, tá? Você come depois do café da manhã, come de lanche, come depois do almoço, come de lanche da tarde, come à noite, tá? Então, anota tudo isso para amanhã você me dizer aqui, porque é muito importante vocês identificarem isso, gente. Tá? Se vocês comem muito pão, muita pizza, o horário que isso acontece também, observem, tá? Que horas isso acontece? Vocês têm mais vontade de doce, por quê? Porque quando vocês estão estressados, quando vocês estão preocupados, quando vocês estão ansiosos, tá? Quando vocês estão ociosos. Então, observem isso, observem quando é que isso é mais forte, mais incontrolável, tá? Porque a gente tendo noção de quando isso acontece, vai ser muito mais fácil da gente aprender a lidar com nossas emoções e fazer escolhas mais saudáveis, tá? Optar e escolher opções mais saudáveis. Então, prestem atenção nisso, eu espero que vocês vejam tudo isso, tá? Vou repetir.
quantas colheres de açúcar coloca e quantas vezes você toma por dia, quantos doces você toma por dia e quando é que você tem mais vontade. Que horas do dia também, tá? Quando é que você tem mais vontade de comer doce? De manhã, tarde, de noite e por quê? Qual o sentimento que você está sentindo antes de comer o doce? Tá? É muito importante isso, para vocês mudarem a mentalidade e se observarem. E quererem mudar, né, gente? Que esse é o objetivo do nosso desafio, tá? Vocês se enxergarem e quererem mudar de vida. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar vocês. Para ajudar vocês a mudarem de vida, a acabar com esse ciclo vicioso do açúcar.